Olá pessoal, vamos à nossa pequena revisão a respeito dos circuitos em série, né? Para começar aqui um circuitinho simples, duas lâmpadas, uma bateria, né? Alguns fios de conexão e vamos às características desse circuito. A principal delas é, você tem as duas lâmpadas, uma conectada à outra, né? E um extremo de cada lâmpada conectado a cada polo da pilha, ok? Então entre os polos da pilha vocês têm duas lâmpadas. E aí você tem um caminho só para a corrente percorrer. E a corrente tem sempre o mesmo valor. Percebam aí no amperímetro, né? Sempre marcando o mesmo valor. Se eu olhar para a tensão do circuito, né? Utilizando um voltímetro, eu vejo que ao ligar o voltímetro aí nas extremidades da pilha, eu tenho o valor de 9 volts. Tá? Esse é a energia dada a cada carga do circuito aí por essa pilha, por essa bateria, tá bom? 9 volts. Se eu fizer essa ligação nos extremos, né, das lâmpadas aí, eu vejo que a primeira lâmpada 4,5 volts, ou seja, ao passar aqui as cargas passarem por essa lâmpada, elas têm uma queda de tensão de 4,5 volts. E a mesma coisa acontece com a segunda lâmpada, ok? Também tem uma queda de 4,5 volts, né? Então, se eu juntar as duas tensões aí das lâmpadas, eu tenho o total fornecido pela bateria, tá? Então, se eu olhar aqui para o esquema desse circuito, eu estou vendo o que? Eu vejo que eu tenho uma tensão total, né, de 9 volts, dada pela bateria. Essa tensão me estabelece uma corrente elétrica, né, o fluxo de cargas nesse circuito, né, que tem sempre o mesmo valor, porque ele tem só um caminho para ser percorrido. Né? Se eu olho para a queda de tensão em cada uma das lâmpadas, eu tenho o quê? Eu tenho os dois valores ali, né? Como as lâmpadas são iguais, os dois valores são iguais, 4,5 volts. Né? Isso é importante, porque isso denota algumas características desse circuito. A primeira, corrente elétrica, ela tem sempre o mesmo valor, né? E a corrente elétrica eu chamo de I, ok? A tensão ou a diferença de potencial é o U, e a resistência, né, de cada uma das lâmpadas é o R. E aí eu tenho a primeira lei de Ohm, né, que é R igual a U sobre I, ou U igual a R vezes I. Tá? E aí, no circuito em série, eu tenho que a corrente elétrica tem sempre o mesmo valor, ou seja, ela é constante, né? Ela não muda ao percorrer esse circuito. Eu sei que a tensão total, né, ela é a soma das tensões das lâmpadas ou dos resistores que estão lá no circuito. Ok? Se eu tiver mais de duas resistores ou mais de duas lâmpadas, eu vou embutindo isso na equação aí, tá? Se eu pegar essa equação, né, de tensão total e no lugar da tensão substituir lá por R vezes I, né, o que eu vou ter? Eu vou ter que a resistência total do circuito ou a resistência equivalente do circuito vezes a corrente desse circuito, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual a resistência 1, né, da lâmpada 1 vezes a corrente, mais a resistência da lâmpada 2 vezes a corrente. Né? Se eu tiver mais lâmpadas, eu vou considerando aí a resistência vezes a corrente de cada uma. Né? E aí eu chego num limite aí de Rn vezes I. Importante, a corrente tem sempre o mesmo valor, então eu posso fazer o quê? O I que aparece dos dois lados eu posso cortar, né? Cancelar. E aí eu tenho o quê? Que a resistência equivalente desse circuito, de um circuito em série, ele é dado pela soma das resistências dos componentes que estão lá no circuito, ok? Então, a resistência equivalente, o que ela é? Ela seria como se eu juntasse todos os componentes em um só, que seria equivalente a todos eles, ok? Então, para eu fazer isso num circuito em série, basta eu somar as resistências desses componentes, ok?
é importante agora, é interessante que vocês tentem fazer alguns exercícios sobre resistência equivalente.